Aqui eu tô com uma planilha com bastante dado, tá? Tem bastante coisa aqui, a gente tem uma quantidade grande de colunas, aí os dados contidos nessas colunas são grandes também, de uma extensão um pouquinho grande, então a gente tem quantidade de dados aqui de clientes, no caso aqui, a grande também, uma quantidade grande, e aí você precisa imprimir essa planilha não cabe na tua folha, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho longo naturalmente, porque eu vou te explicar várias maneiras de como resolver esse problema. O que você pode fazer para não perder qualidade, para não perder dados na tua planilha. Então eu vou vir aqui na minha guia arquivo e vou clicar na opção imprimir e eu vou conseguir ter uma visualização aqui dos meus dados. Perceba aqui, ó, que a gente consegue ver o que? As 4 primeiras colunas mais os dados. Aí eu vou passar para a segunda página que a gente vê o restante dos dados, que tem 4 linhas aqui sobrando. E aí depois a gente vai para a página 3, a gente tem as outras últimas 3 colunas, né, com os dados aqui e o restante dos dados dessas 3 últimas colunas. Então o Excel fez uma divisão muito grande aqui no caso entre linhas e colunas e conteúdo. Então deu 4 páginas, mas eu não quero 4, eu quero tudo isso aqui em uma só. Tá? Uma página só, eu não quero perder absolutamente nenhum dado, mas quero que tudo isso caiba em uma página só. Primeiramente, você tem que ter um pouquinho de noção. Ó, esse pontilhado que aparece aqui no meio, não sei se você consegue ver no vídeo, mas tem um pontilhadinho aqui dividindo essa coluna. Esse pontilhadinho é normal, tá? Sempre que você vai lá e clica para imprimir e visualizar a tua planilha, ele vai fazer um pontilhadinho aqui delimitando qual coluna se encaixa na impressão de cada folha, tá? Então ele divide sua coluna em várias folhinhas virtuais, digamos assim. Então, como eu ia dizendo para você, primeiro você tem que analisar que tipo de dados você vai imprimir e como você vai imprimir isso aqui. Olha só que o primeiro erro já está aqui, ó, imprimir. Eu vou imprimir isso aqui em formato horizontal, formato retrato. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para você ter uma ideia de como é essa planilha. Veja bem como ela é, tá? Olha o tamanho dela aqui. Isso aqui não dá para a gente imprimir numa folha em pé, né? No formato retrato. O mais adequado seria o formato horizontal aqui, né? Que é o formato paisagem. Então a gente sabe que esses dados aqui dessa maneira não caberiam, a não ser, claro, que você diminuísse muito o tamanho da fonte aqui, deixasse a fonte bem minúscula, a gente conseguiria encaixar isso aqui numa folha, mas você consegue perceber que o mais interessante é deixar lá horizontal. Deixa eu voltar o zoom aqui para você, novamente em 100%, vamos voltar aqui para a nossa planilha, subir aqui. Primeiramente, então, vamos trocar a orientação da página. Então, é uma das opções que você pode utilizar. Não estou querendo dizer que você tem que começar por aqui, tá? Eu vou te dando as opções aos poucos até a gente chegar no resultado, ok? Então, terceira aba aqui, terceira guia, layout da página, a gente tem aqui ó, no grupinho configuração de página, a opção orientação. Aqui na orientação, então, a gente percebe que a opção retrato está marcada. Eu vou marcar a opção paisagem, que é a folhinha deitada, né? Vamos lá em arquivo, vamos clicar em imprimir agora e ver como é que ficou, veja bem. Então já tem o código, nome, sobrenome, dia de nascimento, mês, ano de nascimento. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. E a cor, né, a coluna da cor ficou lá no final. Então a coluna da cor ainda não coube. Então já deu uma melhorada, mas não coube. O que eu posso fazer mais aqui? Outra opção que você pode utilizar aqui, antes de começar a diminuir o tamanho da tua planilha, mexer com as margens, por exemplo, é mexer no caso com o cabeçalho. Veja bem, olha bem isso aqui, ó. Olha bem esse cabeçalho. Se isso não for influenciar a tua planilha, claro. Dia de nascimento é um nome muito grande para um dado muito pequeno, né? Aqui a gente só tem um número, o dia do nascimento. Então, para que uma coluna, né, deste tamanho, para que uma coluna tão grande, tão larga assim, para simplesmente comportar um número? Né? Então aqui a gente pode mudar. Então a gente pode diminuir o dia de nascimento. Veja bem o que acontece aqui. Então eu vou vir aqui entre a coluna D e E, bem aqui em cima no título da coluna e não aqui, tá? Não é aqui que diminui, é aqui entre D e E, tá vendo? Posiciono o mouse aqui, ele vira um cursorzinho diferente com 2 setinhas, clico, seguro clicado e vou diminuir um pouquinho aqui a largura da minha coluna D. Então diminuir um pouquinho aqui, ó, ficou legal. Dia de nascimento, acho que o número ficou mais curtinho aqui, não tem problema, isso não vai atrapalhar. O que atrapalha no caso é isso aqui, ó, dia de nascimento. Agora eu não consigo identificar o que está escrito aqui. É claro que eu poderia abreviar minha palavra, né, nascimento, colocar só NASC, mas eu quero completo, dia de nascimento. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na guia página inicial e a gente tem aqui no grupinho alinhamento essa opção quebrar texto automaticamente. Isso significa que caso o texto não caiba dentro da sua célula, ele será dividido em tantas linhas quanto forem necessárias para que o texto caiba dentro da sua célula com a largura da coluna que você determinou. Então eu vou dar um clique aqui, quebrar texto automaticamente, perceba que ele já quebrou em 3 aqui, mas 3 não ficou legal. Então vamos dar uma ajustadinha aqui.
E aí a gente consegue perceber que deu certo, ó, dia de nascimento, coube todo mundo, coube o dia e coube o nascimento. Então já diminuiu um pouquinho aqui, vamos lá ver? Então arquivo, imprimir, a gente vai ver aqui, ó, ainda não coube, ainda não entrou a coluna cor aqui. O que a gente pode fazer também? Com o ano de nascimento a gente pode fazer a mesma coisa. Tá vendo que ocupa um espaço muito grande. Então a gente vem aqui em ano de nascimento, tá? Antes de encurtar, você já pode clicar aqui diretamente em quebrar texto, tá? Não vai quebrar porque ele coube aqui na coluna completamente. Aí você vem aqui entre F e a G, né? Clica, segura clicado e arrasta. Então vamos dar uma diminuidinha, ó, ano de nascimento, acho que dá para diminuir mais um pouquinho. Beleza. Se você quiser, dá para fazer até no mês, tá? Então vamos clicar aqui no mês de nascimento, quebrar texto, vamos dar uma diminuidinha aqui pelo menos, né? Claro, a gente não pode deixar tudo muito junto, talvez fique um pouquinho feio, mas isso aqui eu acho que não vai atrapalhar a tua planilha. Ó, código, nome, sobrenome, dia, mês e ano, cor. Vamos lá em arquivo, imprimir. E aí a gente consegue perceber que a cor ainda não aparece aqui, aí a gente ainda tem 4 páginas, então a coluna da cor está ficando lá para o final, não está cabendo na minha página. O que você pode fazer nesse caso? Nesse caso você pode tentar diminuir, no caso, o tamanho da fonte, a gente está com fonte 11 aqui, você pode utilizar a fonte 10, 10,5, tá? Diminuir um pouquinho o tamanho da fonte para ver se dá. Ou então você pode, por exemplo, mexer nas margens. Preste atenção, você vem aqui em arquivo, na opção imprimir, olha só quanto espaço em branco tem aqui acima da folha e do lado da minha folha, tá vendo? E aqui embaixo também. Então tem muito espaço sobrando aqui. É claro que isso vai depender das configurações da tua impressora. Se você diminuir muito a margem, deixar uma margem muito estreita, pode ser que a tua impressora não consiga reconhecer aquela margem e vai cortar alguns dos teus dados. Então preste atenção bastante nisso também. Mas vamos lá, vou te mostrar como é que você pode mexer nas margens. Nas margens, para mexer nas margens, você vai utilizar também a guia layout da página e aqui a gente tem a opçãozinha margens, ok? Vamos lembrar, deixa eu só te lembrar que eu tô, aqui a gente vai vir aqui em tamanho, tá? Eu tô utilizando o tamanho A4. Então vamos supor aqui, no caso, nesse exemplo específico que eu tô te dando, tá? É uma folha de tamanho A4, padrão do sulfite. É claro que se você configurar uma folha diferente aqui, uma A3, uma A2 aqui, uma executiva e tudo mais, as medidas são diferentes e talvez aí, no caso, o teu conteúdo caiba, né? Mas é que eu tô utilizando o padrão de A4, tá ok? Mas se você quiser, pode vir aqui em tamanho e mudar também. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Aqui em margens, a gente tem margens normais, ok? Que são as margens padronizadas do Excel. A gente tem a margem larga, que é justamente o que a gente não quer, né? A gente não quer enlarguecer mais ainda a nossa planilha. A gente tem aqui a opçãozinha estreita e margens personalizadas, tá? Essas margens personalizadas aqui são configurações pré-determinadas e essa margem estreita, pré-determinadas não, desculpa, são configurações que você mesmo configura e essa margem estreita aqui é composta por configurações pré-determinadas. Então vamos escolher a estreita aqui, vamos deixar ela estreitinha, que o Excel já tem essa opção, né? Então vamos lá em arquivo, clicar em imprimir e agora, aí, beleza, perfeito. Tá? Agora a gente consegue a coluna cor preferida. É claro que na coluna cor preferida a gente podia sim dar uma diminuidinha nela aqui, tá? Então cor preferida, deixá-la um pouquinho mais curtinha ali, tá? Imprimir e agora a gente consegue perceber que cabe, mas mesmo assim, ó, mesmo assim você consegue perceber que ela está em duas ainda, porque esses dados não couberam aqui. É claro que agora, como a gente mexeu com a orientação da página, então a gente deixou ela em paisagem, é meio complicado você colocar tudo isso aqui numa folha só, porque são vários dados. Perceba que a segunda página já ocupa aqui mais da metade da segunda, né? A segunda página mais da metade da folha, né? Então é complicado você colocar tudo aqui. Aqueles dados estavam, no caso, quase uma folha inteira, quando a folha era retrato, né? Quando ela era em formato vertical, aí cabia tudo. Mas não tem problema, tá? Então vamos deixar em 2 páginas, não tem problema. A gente vai deixar em 2 páginas, a gente resolveu o problema de alinhamento ali. É que são muitos dados, mas mesmo assim, se você quiser ainda diminuir para caber em uma página, aí como eu te disse, você pode vir aqui, seleciona tudo, tá vendo que tudo tá com calibre 11, então você pode selecionar tudo, inclusive se você quiser usar um atalho, pode usar o atalho Ctrl T para selecionar a planilha completamente inteira e vir aqui, e às vezes no 11 você não gostou do 11, você coloca 10,5, dá uma diminuidinha leve, aí você vem aqui em arquivo, imprimir, ver como é que ficou, se ficou legal ali, tá vendo que já deu, tá vendo que ele já deu uma subidinha, tá? Você pode ir diminuindo mais ainda se isso não for prejudicar a tua planilha e os teus dados.
Caso você tenha percebido que a sua configuração de imagem ainda não funcionou, você pode vir aqui em layout da página, na opção imagens e clicar em imagens personalizadas, tá? Não é essa, às vezes aparece uma margem personalizada aqui diferente, com uma estrelinha e tudo mais. Não, é essa de baixo aqui, tá? Essa última opção aqui, ó, imagens personalizadas. E aí você vem aqui e define um tamanho. Então a superior, ó, você coloca, você pode digitar, tá? Os centímetros da margem superior, os centímetros da margem esquerda, da direita, da inferior e também do cabeçalho do rodapé, mas a nossa planilha não tem cabeçalho e rodapé, então você pode pular essa parte aqui, mas se tiver você pode configurar aqui também, tá joia? Então você pode ir aqui aumentando, diminuindo, tá? Ele vai de meio em meio, né? 0,5 em 0,5, mas você pode vir aqui e digitar, tá? Então você pode mudar o tamanho das margens aqui também. Aí você pode deixar tudo mais personalizado. Lembrando, novamente, como eu te disse, vale a configuração aqui se adaptar à sua impressora. Porque às vezes sua impressora, por exemplo, talvez ela não pegue muito bem essa margenzinha muito estreita aqui. Talvez ela corte um pedacinho, tá? Isso vai depender da tua impressora, como eu te disse. Mas você conseguiu perceber que a gente já deu uma diminuída legal aqui. Se você quiser colocar tudo em uma página, não vai caber, né? Nesse formato aqui não vai caber. Mas daria para colocar em uma página em formato vertical, e aí você diminuiria, no caso, o tamanho da fonte. Lembrando também, ó, que tem como diminuir, como eu disse, além do, no caso, do tamanho das colunas aqui, da largura das colunas, você consegue diminuir a altura das linhas. Então, se você achar que a linha está muito larga, você pode selecionar todas as linhas aqui, porque uma por uma não dá, né? Se você ficar diminuindo uma por uma, não dá. Seleciona, então, todas as linhas. Lembrando que para selecionar linhas, você vai utilizar aqui, tá? Os títulos, tá bom? Então, você seleciona daqui, do número até o número aqui embaixo e não aqui dentro, não fazendo a seleção do intervalo aqui dentro. Clica com o botão em qualquer uma, botão direito, tá? Em qualquer uma das linhas selecionadas, clica com o botão direito, aí você vem aqui em altura da linha, você percebe que a altura da linha é de 14,25, aí você pode mudar aqui, por exemplo, para 13 e dar um OK, aí você percebe que a linha ficou um pouquinho mais estreita, um pouquinho mais justinha. Você vem aqui em arquivo, página inicial não, arquivo, imprimir, ok? Você consegue perceber que já ó, deu uma diminuída bem legal aqui. Aí você pode ir ajustando até chegar no resultado obtido. Como eu disse para você, isso vai depender do que você quer fazer. Tá ok? Essas são basicamente as opções que você tem disponíveis aí para ajustar a tua planilha para ela caber na folha. Então, revisando aqui, você pode mexer com quebra automática do texto para fazer com que alguns textos muito longos quebrem-se, né? E se coloquem, no caso, em duas linhas. Tá vendo que o sobrenome aqui a gente tem um bom espaço também sobrando, tá? Então, você poderia ter diminuído um pouquinho aqui a largura da coluna sobrenome também. Mas como eu te disse, você pode utilizar a quebra de texto automática aqui, principalmente para títulos de cabeçalhos muito longos, como esses aqui, dia, mês e ano de nascimento, né? Você pode utilizar também a diminuição do tamanho da fonte, como eu te expliquei também, você pode diminuir o tamanho da fonte um pouquinho. Você também pode mexer, no caso, na largura, né? Na altura, no caso das linhas. Olha essa linha 1 aqui, ela está muito larga, se você quiser, pode diminuir um pouquinho, né? Você pode fazer isso manualmente, aqui subir um pouquinho, lembrando que aqui, ó, você vai ter que ver certamente se isso aqui não vai ficar muito ajustado, muito junto, né? Você pode também vir aqui em layout da página e mexer na orientação da página ou no tamanho da folha. Claro que o tamanho da folha tem que se adaptar à folha real que você tem aí para imprimir, né? E você pode também mexer aqui nas opções de imagens, utilizar uma configuração pré-determinada ou fazer suas próprias configurações aqui personalizadas e ajustar a margem da maneira como você quiser, sempre lembrando que a tua impressora pode ou não aceitar as suas margens um pouco mais estreitas. Você vem aqui imprimir, aí você vai conseguir ver o resultado. A gente deu uma boa diminuída aqui, os dados não ficaram muito justos, os dados não ficaram perdidos, não ficaram feios, e mesmo assim a gente conseguiu dar uma diminuída e encaixar esses dados na quantidade de páginas que a gente previa. Tá ok? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, qualquer detalhe mais interessante, ou se você souber de alguma outra dica interessante aí pra gente adaptar a nossa planilha à impressão, à folha, né? Você pode falar também, tá ok? Qualquer coisa, é só entrar em contato, deixar sua dúvida ou seu comentário. E eu te espero então numa próxima dica de Excel. Obrigado, valeu!